Olá, pessoal, bom dia! Na aula de hoje, vamos estudar e entender as características iniciais de um sistema químico em equilíbrio. Ou seja, a gente vai estudar a reversibilidade das transformações químicas. E o que vem a ser isso? Acompanhando aqui no texto, vocês podem também pegar a apostila na página 54. A reversibilidade das reações é condição fundamental para estabelecer o estudo dos equilíbrios químicos. Então, já que a gente está falando de reações químicas, ou seja, reagentes se convertendo a produtos, e no caso, já que trata-se de um processo reversível, vocês têm que imaginar que não só reagente se converte a produto, mas a partir de agora, produtos também podem voltar a ser reagentes. Vamos entender isso melhor, como funciona? O conceito de equilíbrio químico está diretamente relacionado ao de equilíbrio dinâmico. Há equilíbrio dinâmico mesmo depois de um sistema atingir o ponto de estabilidade, pois ainda ocorrem reações em ambos os sentidos, que eu acabei de falar. Os reagentes formam os produtos e estes, por suas vezes, formam os reagentes. Essas reações acontecem em escala microscópica, o que pode dificultar o entendimento dos equilíbrios químicos, já que em termos macro, o que a gente enxerga, não identificamos nenhuma alteração, mas lá a nível microscópico, que a gente não enxerga, está acontecendo lá as reações químicas. Para facilitar o entendimento desse aspecto, vamos analisar o equilíbrio que se estabelece entre o dióxido de carbono em água e uma garrafa com água mineral gaseificada. Então, observem aqui a imagem. Imagine que você tem uma garrafa de água gaseificada. Vamos entender o que acontece aqui dentro dessa garrafa. Podemos admitir que a garrafa de água mineral é um sistema fechado, tá vendo? Está tampado, e que o dióxido de carbono presente nesse meio se encontra na forma de gás acima da superfície da água. Ou seja, essas bolinhas aqui estão mostrando, que existem gases aqui junto à água. E também na forma, de dióxido de carbono aquoso, dissolvido na água. Apesar de não visualizarmos o dióxido de carbono, sabemos que ele está presente por causa da pressão exercida no sistema. Então, está aqui a demonstração, dióxido de carbono mais água, formando ácido carbônico, assim como ácido carbônico se convertendo aos reagentes. Então, tá vendo que eu tenho uma dupla setinha para um sentido e para o outro sentido? Toda vez que eu tiver essa representação, quer dizer que trata-se de um sistema em equilíbrio químico, tá? Então, essa setinha aqui é o fator essencial para você entender se trata-se de uma reação reversível ou não. Dando continuidade, pela teoria das colisões, dizemos que as moléculas de dióxido de carbono gasoso estão constantemente em estado de agitação e, por isso, colidem com a superfície do líquido e se dissolvem. Ao mesmo tempo, moléculas de dióxido de carbono aquoso escapam do líquido e retornam ao estado gasoso. Então, olha, como a velocidade da dissolução e a velocidade do escape são iguais, o equilíbrio é dinâmico e, por isso, a pressão do sistema permanece constante. Então, ao mesmo tempo que existem moléculas de dióxido de carbono no estado aquoso se desprendendo, se tornando gás, essas moléculas que estão no estado gasoso, elas tendem a colidir, no seu estado de agitação e retomar para o estado líquido, tá? E com isso a gente tem um equilíbrio dinâmico. Dando continuidade, ao abrirmos o sistema, verificamos que o dióxido de carbono que se encontrava na forma de gás acima da superfície da água escapa rapidamente para o meio externo, alterando o equilíbrio, que será restabelecido em uma nova condição de pressão, agora a pressão ambiente, tá? Então, a partir de agora, a gente vai ver as características com relação ao equilíbrio químico. Então, de forma geral, podemos dizer que os equilíbrios químicos apresentam as seguintes características. Toda reação química em sistema fechado é reversível em maior ou menor grau. Então, um detalhe muito importante, tem que ser em sistema fechado. E as velocidades das reações direta e inversa são iguais, tá? Para que aconteça o equilíbrio. As concentrações dos reagentes dos produtos permanecem constantes nesse estado e as propriedades macroscópicas, ou seja, que a gente enxerga,
não são que a gente enxerga não são alteradas, como concentração, massa, densidade, cor vai permanecer inalterada. Dando continuidade, as propriedades microscópicas, como formação do complexo ativado, que nem vimos na cinética química, como colisões, entre outras, continuam acontecendo. No equilíbrio, tanto os reagentes como os produtos armazenam um menor conteúdo de energia. Os sistemas químicos, em geral, buscam espontaneamente um equilíbrio. Um equilíbrio químico só se mantém estável enquanto o sistema em reação se mantém isolado. Se ocorre troca de calor com o meio, o sistema busca uma nova situação de estabilidade e se ajusta a um novo equilíbrio. Então, tá aí, essas são as características, tá? Para que aconteça um estado de equilíbrio químico. Como vimos agora há pouco, né, a velocidade tanto de formação dos produtos como de reagente são iguais, né, em uma situação de equilíbrio químico. E como é que fica a representação gráfica? Já que elas são iguais, olha, a gente tem uma condição, né, inicial, ó. No início, temos uma alta concentração dos reagentes e a velocidade da reação é diretamente alta. Porém, à medida que os reagentes são consumidos, a velocidade da reação direta diminui e a velocidade da reação inversa aumenta, até que as duas velocidades, direta e inversa, se igualam. Então, a partir de determinado momento, quando eles atingem o equilíbrio químico, a gente tem aqui no gráfico, né, um patamar linear. Vamos ver mais alguns exemplos de gráficos? Agora, com relação às concentrações. Um detalhe importante, gente, olha, é que a concentração tanto de reagentes de produtos não precisam obrigatoriamente ser iguais. Acompanhando aqui no gráfico, olha, por exemplo, no estado de equilíbrio do gráfico 1, a concentração dos reagentes é maior que a concentração dos produtos, tá vendo? Já no gráfico 2, ocorre o inverso, ou seja, no equilíbrio, a concentração dos produtos é maior do que a concentração dos reagentes. Isso é normal, tá? O que importa é que essas velocidades, né, das reações, tanto direta ou inversa, sejam iguais, apenas isso. Agora, com relação à concentração, isso é indiferente. Agora, vamos entender a expressão matemática do estado de equilíbrio. Vamos partir do exemplo da formação da amônia. Então, imagine aqui no quadro, né, uma situação hipotética da produção da amônia. Olha, tudo que está antes da setinha são os meus reagentes, tá ok? Então, eu tenho nitrogênio gasoso e hidrogênio gasoso reagindo, forma 2 mols de amônia. Então, inicialmente, olha, tempo igual a 0. Bem, se é tempo igual a 0, ainda não aconteceu, né, a reação. Ainda a gente não conseguiu chegar lá no complexo ativado, quebrar as moléculas, né, para a formação da amônia. Então, eu tenho 10 gramas de nitrogênio para 15 gramas de hidrogênio. Então, e como a gente ainda não tem a reação em si, 0 de produto. Mas com o passar do tempo, observe o que vem acontecendo. Os reagentes, está vendo que eles estão diminuindo, ou seja, estão sendo consumidos para a formação da amônia. Então, os produtos estão aumentando. Então, isso acontece no tempo 1, no tempo 2, reagentes diminuindo e produtos aumentando. Mas observe o que acontece a partir do tempo igual a 3. Está vendo que a concentração dos reagentes permanece inalterada, assim como a concentração dos produtos? Então, a partir do instante T3, olha, não há nenhuma mudança na concentração de reagentes ou na concentração do produto, ou seja, o equilíbrio foi atingido. Mas atenção, as reações entre os reagentes para formar o produto e a decomposição do produto para formar os reagentes continuam acontecendo, pois o equilíbrio é dinâmico, tá? Reversível. Mas, agora vem aquela questão, né? Como havia necessidade de obter o máximo de rendimento dos produtos, a relação foi estabelecida por meio de uma equação. Essa equação ela acontece da seguinte forma: a gente tem um quociente, ou seja, uma divisão da concentração de produtos pela concentração dos reagentes, tá? Então, observem aqui a fórmula.
Em suma, olha, a gente tem a produção da amônia. Está aqui a minha reação, nitrogênio mais hidrogênio se convertendo a amônia. Esse segundo quadrinho já tenho a equação balanceada, tá? Ou seja, com os coeficientes estequiométricos ajustados. A fórmula é essa. Constante do equilíbrio químico é dado pela concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Ok, mas professor, o que vem a ser esses numerozinhos aqui? Como eu disse, né, a gente tem que levar em conta a reação com os coeficientes estequiométricos ajustados, ou seja, balanceados. Então, tá vendo que eu tenho 2 mols de NH3? Então, esse 2 vem para fora do colchete. Quantos mols de nitrogênio eu tinha? 1. Não tinha nada aqui, então por isso que não ficou nenhum expoente aqui. E aqui o caso do hidrogênio eu tinha 3 mols de H2, por isso que ficou 3. E aí eu caio numa expressão matemática que vocês já sabem utilizar, né? Enfim, fazer as contas. Então, basicamente é isso. A constante do equilíbrio químico é dada pelo quociente da concentração dos produtos, pela concentração dos reagentes, elevados ao expoente matemático, que são numericamente iguais aos respectivos coeficientes estequiométricos de cada participante da reação. Dessa forma, podemos avaliar a extensão com que uma reação ocorre pela análise da constante do equilíbrio. Então, tá aí, pessoal. Esses são os pontos mais importantes dessa aula. A partir de agora, vamos colocar em prática por meio de alguns exercícios para a aula não ficar muito extensa. Por hoje é só, pessoal, e até a próxima!